Falando de Negócios, com Danilo Magri. Tudo bem? Seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios nesta terça-feira, hoje dia 7 de novembro. Meio cinzenta hoje, né? Bem fria, mas a previsão é de calor, né? À tarde, né? Sempre esquenta um pouco, Exatamente. né? Você que está saindo aí, leva o casaco, mas se prepara para o calor. Comando é seu, Danilo. Fica à vontade. O nosso entrevistador hoje é o Marcelo Segreto Córdoba, isso, né? Isso mesmo, ele é administrador da Maple Bear, escola aqui de São José dos Campos, uma das unidades, né, da Maple Bear. Bom dia, Marcelo. Obrigado por estar aqui conosco, para dividir sua história com a gente. E já vou perguntar exatamente isso. Faz um tempinho que a gente não tem um representante do mercado da educação aqui na Falando de Negócios, e é um setor que a gente sempre gosta muito de conversar a respeito. Conta um pouquinho mais da sua trajetória, né? O primeiro contato com a Maple Bear, ou o primeiro contato com o mercado da educação. Como é que foi? A tua formação também é importante, né? Você é formado em qual área, por gentileza? Eu sou formado em engenharia química, inicialmente. Que legal. Não tem relação com o estudo, mas eu... Pior que tem, né? Que tem que estudar muito, né? Não tem relação com o estudo, formação, né? sim. Ou estuda, né? Não tem jeito, né? Exatamente. Eu tive uma formação na USP, lá em Lorena, né? Então foi uma formação bem pesada, mas eu sempre gostei muito de negócios. E aí fiz 2 MBAs na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São José dos Campos, uma com extensão no exterior, nos Estados Unidos, lá em Chicago. E daí eu já tinha uma ideia de trabalhar com assuntos relacionados ao idioma da língua inglesa. Fiz um intercâmbio para o Canadá e fiz também um tempo de morada lá na Austrália. E aí eu voltei com essa ideia de ter alguma coisa em English Business, né? Voltei para cá em 2006 e aí em 2009 tivemos um conhecimento da Maple Bear. E quando nós conhecemos a Maple Bear, a minha esposa, que acabou tendo esse primeiro contato, a gente se apaixonou pelo negócio. Eu vi que aquilo tinha uma possibilidade muito grande. Falei, isso eu acho que tem um futuro muito promissor. E foi aí que esse contato com a Maple Bear em 2009 que a gente teve a primeira... Interessante que, Marcelo, a Maple Bear, ela é uma escola canadense, ou seja, você segue provavelmente métodos, a cultura canadense de educação, mas estavam explicando um pouquinho antes da gente entrar no ar que ela também segue o MEC, né? Você está regido pelo MEC e traz ali as inovações, a metodologia canadense. E também tem uma questão interessante, hoje é muito comum a gente ouvir falar de escola bilíngue. Mas a Maple Bear, por ser muito conectada ao Canadá, né, tem na sua identidade visual toda a bandeira do Canadá, as cores do Canadá, já fica implícito que é uma escola bilíngue. Como é que foi para você trazer esse conceito, né, de escola bilíngue canadense para São José dos Campos? Foi bem interessante que no começo a gente enfrentou diversas barreiras, né? Pelo próprio desconhecimento dos pais e das pessoas no início, era uma barreira essa questão do bilinguismo, porque eles achavam que isso seria um fator complicante na educação dos filhos, né? A Maple Bear é genuinamente canadense, né? A história do início da Maple Bear era uma pessoa que era ligada à embaixada e foi contratado para atrair estudantes para o Canadá, para eles poderem aprender pela metodologia canadense, e como isso teve muito sucesso, eles tiveram que acabar com o programa, porque era muita gente que o Canadá não conseguia atender. Então eles decidiram fazer o caminho inverso, levar essa educação canadense para o mundo. Olha que interessante. Então foi dessa maneira que acabou surgindo a Maple Bear. Nós estamos entre as primeiras escolas do Brasil, né, a ser da rede credenciada. A gente começou em 2010, e então no início realmente foi essa questão do bilíngue, que o pessoal achava muito complicada, mas depois foi se mostrando que era uma coisa muito interessante. Então hoje a gente vê essa escola, o Marcelo, que as crianças já chegam falando inglês. Aí entra uma outra história, né, Danilo? Que é os jovens do passado, dos anos 70, 80, 90, que não sabiam, né, Eloy? Que não sabiam inglês, né? Eu estudei francês. Eu também francês. Era chique estudar francês. Tinha escola, instituto, tinha francês. Eu fiz francês mesmo, no ginásio, escola pública, isso é nos anos 70, lá em Santa Branca ainda. Já tinha a língua francesa e inglesa no ginásio. Agora, as crianças de hoje já nascem falando inglês, né? Então acho que isso para o pai foi impacto, mas para as crianças não, penso eu, né, Marcelo?
Na realidade, o impacto maior realmente é para os pais, porque se a gente pegar uma geração minha para frente aí, você não tem muitos pais ou avós que falam, né, outro idioma. E aí essa molecada de hoje, com esse mundo globalizado, você tem games, você tem séries, você tem um monte de coisas, as músicas, que tudo já estão para eles no próprio língua inglesa ou outros idiomas, japonês, coreano, que acabaram tendo esses grupos musicais muito sucesso, então acaba, né, música latina, né? Então, para eles é muito mais fácil do que para a gente foi, né? O acesso hoje tem um tablet, tem um celular, parece tudo. Hoje sua escola tem quantos alunos? Uns 220 aproximadamente. E Marcelo, você planeja novas expansões? Porque assim, em São José dos Campos, a gente tem o privilégio de estar numa cidade, uma região com um todo, né? Com ótimas escolas particulares, uma educação também municipal muito forte. Sim. Né? É uma região com uma educação com certeza acima da média brasileira e até mesmo no estado. E como é que você se diferencia? Né? Como é que a Maple Bear se posiciona para receber alunos, novos alunos? E pelo sucesso que você disse aí da Maple Bear, acho que já são 200 unidades no Brasil. O ano que vem vão bater 200. Uhum. Ou seja, é uma metodologia que de certa forma deu certo no Brasil. Como que você se posiciona? Quais são os seus diferenciais? E se esses diferenciais estão dando certo, né? Quais são os seus planos de expansão? Em relação à expansão, a gente está agora construindo um novo prédio, né? Então, essa expansão vai ser para a parte de trás da nossa escola. A gente já vai construir mais 8 salas de aula, novo pátio, nova área de lazer para a molecada. Esses diferenciais da Maple Bear, na realidade, o que acontece? A Maple Bear, por ser canadense e seguir tudo que o Canadá faz, né? O Canadá, existe um teste que é feito mundialmente, com mais de 80 países, esse teste chama PISA. O Canadá sempre ranqueia entre as primeiras posições. São testes de linguagem, matemática e ciências. Então a gente segue basicamente o que eles trabalham com a metodologia, mas a gente, cada local, procura também buscar o que tem de diferenciação. Por exemplo, a gente está trazendo agora um programa Apple para a nossa escola, que se a gente for contar escolas certificadas no mundo, isso falando não só escolas, tanto quanto universidades, né, instituições de ensino, a gente tem 720 escolas ou instituições de ensino no mundo, né, que aplicam esse sistema e que são credenciadas pela Apple. Então a gente está trazendo isso agora para São José. A gente está introduzindo um terceiro idioma já também no ano que vem, que a gente vai ampliar para o Fundamental 2. Então, nossa escola ia de crianças de 2, basicamente até 10 anos. E agora a gente vai avançar para o segmento de 11, 12, 13, 14 anos, né, que é o Fundamental 2. E a diferenciação, a gente busca sempre o que tem de novidade no mundo da educação. A gente costuma visitar feiras tanto no Brasil quanto fora, né? E pelo fato da escola hoje, ela ter uma rede global, hoje a Maple Bear, o ano que vem, possivelmente em mais de 50 países no mundo, você consegue ter uma troca gigante, né? A gente tem um outro programa na Maple Bear também, que é um programa canadense, esse por enquanto só a nossa escola tem, que é um projeto fenomenal, ele se chama LEAD, Learning in Depth, aprendizagem em profundidade. E isso a gente trouxe diretamente do Canadá com uma pessoa que é um pesquisador, um renomado pesquisador da Universidade Simon Fraser. Então isso também a gente aplica na nossa escola com resultados maravilhosos. Então a gente busca novidades, de maneira geral. Eu fiquei com uma curiosidade, Marcelo, como é que funciona? Total inglês, 50% português, 50% inglês? Ou isso vai sendo adquirido pelos alunos? Você vai colocando, primeiro ele estuda 80% português, 20% inglês. Como é que funciona isso? É bem engraçado, né? Funciona assim, quando a criança entra na escola bem novinho, é 100% em inglês. Então, independente do idioma que essa criança fale, a gente recebeu sul-coreano, japonês, alemão, francês, várias nacionalidades. Então, a criança chega lá, mesmo que não fale nada de português ou inglês, ele entra falando o inglês, ouvindo, né? E aí, por exemplo, você pega uma pessoa sul-coreana, como que você vai se comunicar com essa criança, né? Então, você vai se comunicando com o inglês e fazendo mímica e mostrando para aquela criança. Daqui uma semana, ela já está entendendo comandos básicos da sala.
um mês praticamente, essa criança já está entendendo 80% do conteúdo. Porque é muito rápido. Você não é uma coisa que você pega o papel e já vai só mostrando. Não, então você vai tendo as músicas, você vai tendo as atividades, você vai tendo as pessoas ajudando, fazendo a mímica. Então vai sendo dessa maneira que eles vão desenvolvendo. Depois que entra no ensino fundamental, que já são de 6 anos para cima, você tem uma carga horária de 50% das matérias em inglês e 50% das matérias em português. E aí você tem matemática, ciências e a língua inglesa, depois história, geografia e língua portuguesa. E aí você tem as várias outras matérias depois, que aí depende do que é a matéria, ela tem ou inglês ou português. Tem uma pergunta aqui do ouvinte aqui, viu, Marcelo? Que é o Fábio Paulo, do Aquários aqui. Está perguntando o seguinte: ouvi do Jornal da Manhã e também do Falando Negócios, tem desconto na escola? Olha, a gente... Tem 2 filhos, verdade? 2 filhos. A gente sempre conversa e tenta chegar num bom acordo. Até porque hoje, como ele tinha dito aqui, o Danilo falou, o nível de ensino na nossa região, a gente é privilegiado, é um nível de ensino muito bom. Tanto é que a gente tem um ITA que a gente forma pessoas que entram para o ITA. Então, os valores de escolas hoje eles estão semelhantes, para ser sincero, independente da qualidade de cada uma delas, eles são valores que são parecidos. Então a gente sempre tem uma negociação, ainda mais quem tem mais de um filho e tal, é só ir lá, pode me procurar que a gente conversa. Sempre tem uma conversa. Com bacana. certeza. E eu acho que um ponto importante, né, na cabeça dos pais, diante de todas essas possibilidades. São boas escolas, tem escolas mais tradicionais, outras modernas, outras bilíngues, outras nem tanto. Eu acho que a metodologia é algo que a gente não conhece muito bem, quem está de fora não entende muito a diferença entre as metodologias. É um objeto de estudo, de pesquisa, de realmente visitar a escola, conhecer, se sentir bem. É uma decisão difícil para os pais. Como é que é a metodologia da Maple Bear, né? Se o Fábio chega lá para conhecer a Maple Bear, como que você apresenta essa metodologia? Qual que é a diferença da metodologia canadense para, de repente, as demais escolas, né? Sem entrar em mérito, mas entender realmente a diferença, onde você apoia seu pilar. E pegando esse gancho aí também, viu, Danilo, é interessante saber também se é o aluno que quer ir para a escola ou é o pai que quer levá-lo para aquela escola, para essa escola. Depende da idade, né? Exatamente, né? Normalmente, no início, é o pai que quer levar, né? Mas depois de um tempo é o aluno que quer ir, porque ele se apaixona de uma tal maneira, esse é a beleza da metodologia canadense, né? Você procura trabalhar com as crianças com muita liberdade, para elas se desenvolverem, para elas criarem. Então a nossa sala de aula não tem nada que se assemelhe com qualquer outra escola, né? Você tem cadeiras e carteiras junto, eles trabalham em grupos de 2, em grupos de 4, trabalham na sala inteira. Diferente daquelas salas de aula que a gente vê, é lousa inteligente, é não sei o quê, mas é lousa, cadeira e carteira. Se você entrar numa sala de aula da Maple Bear, que você vê a possibilidade de criação, você tem diversos centros de aprendizado, né? Centro de ciências, matemática, leitura, artes e drama, então Circle Time, tudo isso dentro de uma sala de aula. Então a criança tem tantos materiais e tem tantas possibilidades de se desenvolver, e elas são muito livres para criarem, para trilhar o caminho do conhecimento. O resultado não importa tanto, de uma certa maneira, mas é o caminho que a criança cria para desenvolver aquilo. Respondendo a pergunta do Danilo, então seria essa aí a metodologia canadense se baseia nisso, né? Ela se baseia na autonomia praticamente total da criança, né? E os professores vão guiando isso, obviamente, com as necessidades ou com o que se é proposto. Olha, até primeiro ano ele tem que estar escrevendo, letra sim, eu não sou muito da parte técnico-pedagógica, me desculpe, mas então tem aquelas propostas do que são aceitáveis ou o que se espera de uma criança para determinada idade, e a criança atinge aquilo. Mas se pensar que uma criança de 1 ano e meio já vai aprendendo matemática, ela entra na escola aprendendo a matemática, né, na Maple Bear, isso tudo em inglês. Então, como ela aprende? Ela tem scales, ela tem balanças com números e com peças que se coloca. Então, ela já vai aprendendo uma balança, ela tem patterns, ela tem puzzles, ela tem games. Isso ela já vai desenvolvendo matemática.
com 5, 6 anos, ela vai desenvolvendo física, montando alguns equipamentos e descobrindo leis de física, de suporte, de apoio, de tração, de arrasto, de atrito. Só que isso você vai ter no 6º, 7º, 8º ano, eles já estão aprendendo no concreto. Então essa diferença é muito grande. Você circulou já para os Estados Unidos, Austrália e também pelo Canadá. Hoje, intercâmbio, tem muita coisa pela sua escola, porque todo mundo hoje quer ir para o Canadá e não quer voltar, essa é a grande realidade. Né? Tem um amigo que foi para lá para ficar um mês, que já quer ficar 4, 5 anos, que a coisa lá está muito bem, pelo menos que se fala, né? Qual a sua opinião sobre isso, Marcelo? Olha, o Canadá realmente é um país assim, para quem busca viver num lugar tranquilo, num lugar que você consegue ter uma boa qualidade de vida, não se preocupa muito com o meio, com o tempo, né? Porque frio, é gelo. Então, assim, se a pessoa não tiver nenhuma restrição a isso, apesar de que o ser humano se adapta. Exato. Mas é um país maravilhoso, seguro demais, né? Muito tranquilo, qualidade de vida maravilhosa. Qualquer trabalho que você desenvolva, você é bem remunerado, né? É um país muito educado. País que não costuma ter nenhum tipo de preconceito com pessoas de outras religiões, de outros países, porque isso a gente está vendo ao redor do globo como que é complicado, né? Até a guerra que a gente vê aí, então é bem complicado. No Canadá isso praticamente não existe. Interessante. Bom, e o que você falou, Marcelo, me chamou a atenção, né? Que o caminho, a jornada é mais importante que o resultado em si. De certa forma, o mundo dos negócios também abordou essa estratégia. Não importa a sua jornada de trabalho semanal, desde que algumas entregas sejam realizadas, né, no final do período, que é mais ou menos o que você falou. Bom, ao final do período a criança tem que estar apta a escrever, a ler, a fazer uma conta matemática, mas independente de como ela chegou lá. Eu acho que, né, para os pais que ouvem já ficou bem claro qual que é a metodologia. Agora a minha pergunta é como levar essa metodologia adiante para o sexto. Você falou que agora vai começar uma expansão, né, do 6º ao 9º ano. Eu imagino que a rede Maple Bear já tenha uma metodologia pronta, mas como é que vai ser essa migração aqui em São José? O que entra de novidade, né, para as crianças mais velhas? Na realidade, agora a gente começa a ter professores especialistas para as determinadas matérias, né? E não se muda muito. O que vai existir é um avanço em cima daquilo. Então, por exemplo, a ciência, você vai ter um laboratório mais específico para desenvolver a parte de ciências. Quem vai trabalhar com algum tipo de programação, você vai ter os profissionais que vão na escola trabalhar com iniciação de programação. O sistema Apple, que estamos introduzindo, eles vão trabalhar com programação, criação de apps, por exemplo. Inclusive uma escola aqui do Brasil, nossa rede, nosso parceiro, a criança foi premiada e foi para os Estados Unidos, ganhou um prêmio por causa do app dela, foi escolhido mundialmente. Então, ela vai desenvolvendo dessa maneira. A gente em São José dos Campos não está criando nada. A Maple Bear ela já formou 3 ou 4 turmas para universidades, tanto do Brasil quanto para os outros países do mundo. Canadá, Estados Unidos, não sei se Finlândia, Inglaterra, então já formou diversos alunos para outros lugares fora do Brasil, né? Então, a gente vai seguir o mesmo sistema da metodologia e as matérias separadas. Sempre a área de exatas é para o lado do idioma da língua inglesa e o restante no português. Para encerrar com você, Marcelo, quem quiser se interessou pela matéria, conhecer um pouco mais a escola, faz o quê? Olha, a gente pode... dar uma ligada na escola ou pelo próprio website, né? Só marcar a gente uma visita. A gente é uma especialista de atendimento para dar essas primeiras informações da escola e tudo. E depois uma parte mais profunda, por exemplo, da parte metodológica, pode falar com a coordenação, com a direção. A gente é nutricionista, tem psicólogo, então a pessoa já pode, mesmo que tenha uma série de dúvidas, pode já entrar em contato com a escola, já vai interagindo, tirando todo esse tipo de dúvida antes com os profissionais que a gente tem à disposição. Te pergunto, e o corpo docente já chega, realmente é uma outra história, né? Ah, sim. Sim, com certeza. O professor, né, o Danilo, chegava ao inglês e tal, que nem todo mundo tem o inglês afiado como deve, né? E a gente sabe que isso faz parte do seu currículo lá, né, o Marcelo? A gente recebe e contrata profissionais que já tem que ter uma boa, né, sólida formação, mas independente dessa formação que a pessoa já traga, a gente trabalha intensivamente com treinamentos.
tanto nossos, que a gente contrata profissionais, e quanto da rede Maple Bear. Inclusive, nós temos canadenses constantemente vindo para o Brasil, para todas as escolas, e eles ficam dentro das unidades treinando os nossos profissionais. A gente recebe canadenses, eles ficam às vezes 4 semanas treinando os nossos profissionais. Né? Vamos avisar então o Fábio Paulo aqui, né? O Danilo, para fazer uma visita lá. Então tá. Obrigado aí ao Marcelo, obrigado Danilo. Semana que vem tem mais um. Falando de negócios.